noite, irmãs, boa noite, irmãos, graça e paz. Privilégio mesmo, estar aqui com os irmãos nesta noite, enquanto atualmente estando na presidência do Presbitério Central Paulista. Isso significa dizer que represento as 5 IPIs daqui de Bauru, a IPI de Pirajuí, a IPI de São Luís do Guaricanga, a IPI de Bariri e as nossas congregações. A congregação de Bocaina, que é uma congregação vinculada diretamente ao presbitério, e as congregações de Arealva, vinculada à primeira IPI de Bauru, e a congregação de Avaí, que está vinculada a qual igreja? A terceira IPI de Bauru. Então, em nome do presbitério, dessas igrejas, acima de tudo, deste povo, dessas pessoas, que presbitérias são pessoas, não é uma entidade, não é uma instituição, uma simples pessoa jurídica, são as pessoas que compõem. Então, quero parabenizar a terceira IPI de Bauru por este novo templo, parabenizá-los pelo simbolismo que isto significa, porque de fora, ao entrar aqui, eu já tinha vindo nesse novo lugar, quando a primeira vez que vocês entraram aqui, eu estava aqui presente, e agora estou voltando pela segunda vez, mas eu quero compartilhar isso com os irmãos e com as irmãs. Quem está de fora e quando vê isso aqui, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e eu tenho a plena convicção que isso é verdade, e também que os irmãos e as irmãs creem nisto, é que os irmãos e as irmãs estão sendo alcançados pelo poder de Deus. Esse novo templo é consequência da ação de Deus nesta terceira IPI. Este novo templo representa o amor de Deus por vocês, representa o cuidado. Esse novo templo significa, irmãos e irmãs, guardem isto, que vocês fazem parte dos planos de Deus. Por isso que nós temos visto esse belo lugar, e que nas 2 ocasiões que eu estive aqui, eu testemunhei que os irmãos estão usando corretamente este lugar, muito nitidamente para mim, que aqui é um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar em que os irmãos e as irmãs vêm aqui para agradecer a Deus, a se quebrantar perante o Senhor. E realmente é por isso que Deus conferiu este privilégio aos irmãos e às irmãs de um novo lugar, belíssimo lugar, um novo templo, para que os irmãos continuem nesta caminhada com Ele. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 10, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, nós vamos ler os versículos de 1 a 13, trata-se de uma passagem, acredito eu, conhecido pela maioria dos irmãos, ou por alguns dos irmãos, se não de todos, que é um encontro, 1 Reis, capítulo 10, o encontro entre a rainha de Sabá, de um país chamado Sabá, atualmente é o Iêmen, país da África, com Salomão, uma visita que ela fez até Israel. Diz assim então o texto de 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1, me acompanhe. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas.
compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, a rainha de Sabá ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Nessa noite, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, creio que os irmãos já, pelo contexto, pelo texto lido, já imaginam, eu quero tratar com os irmãos sobre o tema da sabedoria. Quero comentar com os irmãos, debater com os irmãos, refletir sobre o papel da sabedoria. O objetivo principal desta mensagem, desde quando fui convidado para estar aqui, orando, meditando, o propósito é que os irmãos se sintam cada vez mais desafiados em buscar e praticar sabedoria. Este é o objetivo principal desta noite, ou da mensagem desta noite. Que os irmãos meditem, reflitem, calculem, verifiquem acerca da sabedoria na sua vida. Desde finalzinho de maio deste ano, tenho me dedicado a estudos especificamente voltados à sabedoria. Pastor Cleuber, momentos atrás, comentou que ele e a Cida estão meditando, estudando sobre diaconia. A diaconia não deixa de ser uma ação de sabedoria. Vamos falar um pouquinho também sobre isto. E tenho percebido o quanto minha vida tem sido transformada a partir desses estudos sobre sabedoria. Eu tenho percebido, e isso também tem se estendido às pessoas ao meu redor, a começar pela minha esposa, para os meus filhos, que tem notado algo diferente. Que Deus vem fazendo uma obra a partir desses estudos da sabedoria. Porque de fato,
a sabedoria é algo que transforma, é algo que deve nos transformar. E é este o meu desejo para os irmãos e para as irmãs desta igreja, que os irmãos pensem mais, busquem mais a respeito da sabedoria e tenham assim as suas vidas transformadas. E quando nós estudamos sabedoria, dificilmente não se chega até este personagem bíblico de Salomão, não é verdade? Parece que toda vez que este personagem bíblico, este rei Salomão, aparece na Bíblia ou aparece na nossa cabeça, nós já automaticamente associamos com a ideia de sabedoria. Porque a própria Bíblia diz que não houve homem tão sábio como Salomão. Claro, nós vamos falar isso com exceção de Jesus, que Jesus é a sabedoria encarnada, é a sabedoria em pessoa. Mas tirando Jesus, a Bíblia vai dizer, não houve um homem tão sábio quanto Salomão. Quando vem o personagem Salomão para nós, creio, desde a escola dominical, das crianças, nós aprendemos daquela noite em que ele estava sonhando, Deus aparece em sonho para ele e pergunta, Salomão, o que você quer que eu te dê? Peça qualquer coisa que eu vou te dar. E Salomão respondeu o que para Deus? Ele pediu sabedoria. E aí também outra passagem sensacional que nós aprendemos desde crianças, na escola dominical, também em pregações, foi a primeira participação, o primeiro ato de Salomão como rei de Israel, em que apareceram aquelas duas mulheres reivindicando a maternidade de uma criança. Lembra aquela história? Duas mulheres tiveram seus filhos, durante a noite uma mãe se deitou sem querer sobre o seu filho e matou o filho. Aí de manhã, sem que a outra percebesse, ela trocou as crianças. Aí ficou aquele impasse, aquela discussão jurídica. Esse filho é meu, não, é meu. Então, peraí, vamos para o rei. Porque o rei naquela época também acumulava função judicial. Cabia ao rei Salomão julgar. E levaram aquelas duas mulheres para Salomão. E Salomão, de forma extremamente sábia, resolveu a questão. Simples. Vamos cortar a criança no meio. Aí é óbvio que aparece a mãe verdadeira e fala, não. A outra mãe ainda falou, é verdade, aí o filho não é meu nem seu. Aí a mãe verdadeira, não, então por favor, dê a criança para outra, que eu jamais faria isso. Pronto, Salomão foi e resolveu a questão, dando o filho para a sua verdadeira mãe. E o texto vai dizer que Israel, o povo de Israel, ficou sabendo dessa decisão. Claro, trocavam e-mails, passaram lá naquela época entre os irmãos lá de Israel, WhatsApp, e aquilo ali trouxe uma comoção para Israel. Diz que o povo ficou animado. A Bíblia vai relatar que o povo fala, agora nós temos um rei que vai nos reinar com sabedoria, vamos trabalhar com mais vontade, vamos dar os tributos para este rei, porque nós sabemos que ele vai nos governar corretamente, com sabedoria. E aí, abrindo um parênteses, cabe a nós, cristãos, orarmos para que a gente aqui no nosso país, que aqui no nosso estado, que aqui na nossa cidade, que Deus nos coloque um presidente, um governador, um prefeito, político, com sabedoria, não é? Já pensou se a gente pudesse falar isto, tal como o povo de Israel falou lá atrás? Vamos embora, brasileiro, vamos trabalhar, vamos lá, vamos aquecer a economia, vamos pagar os tributos em dias, porque nós temos lá em Brasília um homem sábio que governa com sabedoria o nosso país. Que Deus nos dê
e nos dê também sabedoria na hora de votar, na escolha dessa pessoa. Mas, irmãos, a Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus é essa sabedoria encarnada. Em Provérbios, é muito interessante que Salomão, que é o autor de Provérbios, o autor de Eclesiastes, ele em algumas passagens personifica a sabedoria. Ele vai falar que a sabedoria grita pelas ruas, chamando pessoas, ou procurando chamar a atenção dos nécios, dos tolos, que Jesus passeia pelas praças, convidando pessoas para a sabedoria. Olha, lá em Provérbios, nós temos a pessoa de Jesus, como a sabedoria encarnada. Nós temos também Tiago 3, 13 e 18, também é um autor que trata da questão da sabedoria, e aqui é muito importante a gente comentar que Tiago, ele diferencia sabedoria humana de sabedoria divina. Tiago vai falar, inclusive, que a sabedoria humana, ela é... Alguém sabe o que o Tiago vai falar? Que a sabedoria humana, ele vai dizer que é demoníaca. E que nós, obviamente, devemos buscar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E nesse ponto, quando o Tiago fala sabedoria humana, sabedoria divina, e separa, eu faço uma associação com o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, quando ele vai dizer que existem as obras da carne e o fruto do Espírito, e que a nossa carne milita contra o Espírito, que o Espírito milita com a carne. A Bíblia não diz isto? Eu entendo que a sabedoria humana é uma sabedoria que busca alimentar esses nossos instintos carnais. Sabedoria humana é tirar vantagem em tudo, mesmo que seja para prejudicar o próximo. Sabedoria humana é saber usar um microfone para enganar os outros. Sabedoria humana é mentir para vender um produto. Isso é sabedoria humana. É o que a gente vê, por exemplo, nas propagandas, em várias propagandas. Me lembrei agora aqui de uma propaganda bem antiga, de um menininho que tinha uma tesoura e falava para o outro amiguinho: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, né? Alimentando a inveja. É uma propaganda pensando em sabedoria humana brilhante, porque instigava nas pessoas: eu tenho que ter essa tesoura. Uma propaganda de carro. Vocês lembram a propaganda de cigarro? Sempre era um cavalão bonito, um cara bonito, com mulheres bonitas, não é isso? Sabedoria humana, para enganar, para a pessoa achar que se fumar um cigarro, ele vai ser bonitão, vai estar boa no pedaço. Sabedoria humana. Agora, a sabedoria que nós buscamos, a sabedoria que é Cristo encarnado, a sabedoria de Salomão, é uma sabedoria que tem a ver com o fruto do Espírito. Sabedoria é utilizar o fruto do Espírito. Sabedoria é semear o fruto do Espírito. É agir com amor, com paz, com alegria, com bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São as 7 características do fruto do Espírito. Isso é agir com sabedoria. Parem para pensar depois, durante a semana, ao refletirem sobre esta mensagem, pensem nas ações de Cristo, as ações de Cristo no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vejam, cada ação de Jesus você vai encontrar essas características do fruto do Espírito Santo. E em contraposição, quando a gente analisa os religiosos da época,
nós vamos vê-los agindo com a sabedoria humana, querendo enganar Jesus, fazendo perguntas capciosas para Jesus cair e ser preso. Fruto do Espírito. O livro de Provérbios, que é uma cartilha da sabedoria, trata desta relação entre instintos, desejos humanos versus o fruto do Espírito. E aí no Provérbios vai tratar da figura do tolo, que é aquele que age segundo os seus instintos, do ímpio, que age segundo os desejos carnais, e vai falar da figura do sábio, que é aquele que luta contra esses instintos. Vai falar da figura do sábio, que vai seguir ou vai ter o temor do Senhor, porque em várias passagens de Provérbios nós vamos ver que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor do Senhor, obedecer a Deus, seguir a Deus, imitar a Deus, ou seja, semear o fruto do Espírito Santo. Curioso também que o Provérbios, essa palavra Provérbios, é uma palavra em latim, significa resumo, ditado, afirmação que se resume em várias palavras, mas em hebraico, que é o original, Provérbios se chama machal ou machal, que significa comparação. O livro de Provérbios é um livro que faz comparações entre o tolo e o sábio, entre aquele que segue os seus instintos carnais e aqueles que seguem fruto do Espírito Santo. O sábio é um semeador, o tolo é um caçador. A diferença: quando a gente semeia, a gente está plantando, está colhendo. A semente, muitas vezes, não é resultado imediato, tem que saber esperar. Isso é trabalhar com sabedoria. Agora, o tolo não. O tolo, que é regido pelos seus instintos, ele é imediatista, por isso que ele sai à caça, ele mata para conseguir o que ele quer. O sábio não, o sábio semeia. Enfim, temos essas comparações, e é interessante percebermos que dentro desta ideia de sabedoria, dessa ideia de semeadura, de temor ao Senhor, de fruto do Espírito, recentemente me veio muito à mente a seguinte figura, que sabedoria tem a ver com colorir a vida. Repito, sabedoria tem a ver com colorir a vida, colorir a sua própria vida, colorir a sua vida com o próximo e colorir também o seu relacionamento com Deus. Os irmãos que têm aí 30 anos a mais vão se lembrar de uma propaganda da Faber-Castell que usava a música do Toquinho, aquarela, numa folha qualquer eu desenho um sol, uma música, eu acho linda a música, tem um ritmo legal, e a música aquarela me vem muito à memória quando eu penso em sabedoria, porque vai mostrando quanto criança a gente vai colorindo o mundo, vai crescendo, tendo sonhos. Eu penso mais ou menos desse jeito, que cabe a nós, cristãos, colorir os nossos relacionamentos, colorir as nossas falas, colorir os nossos pensamentos, as nossas ações, com o fruto do Espírito. É como se Deus nos desse, eu vou me relacionar com o pastor Kleuber, vou conversar com ele, é como se Deus estivesse me dando um papel em preto e branco, e falar: agora, vai, colore aí. Como que você vai agir com o pastor Kleuber? Eu vou agir com amor, eu vou ter que agir com muito domínio próprio, com paz, com alegria, e assim por diante. Vai trabalhar, encontra aquele seu colega de trabalho, um chato, que às vezes até te persegue,
Pense nisso, Deus está te dando um papel. E aí, como você vai reagir a esses ataques? Eu vou reagir do mesmo jeito, com o instinto da carne, eu vou rasgar esse papel. Não, eu vou agir, primeira cor que eu vou pegar aqui, domínio próprio. Vou lá, vou pintar, o domínio próprio. Eu vou pintar também com a paz. Eu vou pintar com a cor do amor. E é até curioso que as características do fruto do Espírito são 7. Amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão. Espera que eu somei uma a mais aí. Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 7. Quantas são as cores do arco-íris? 7 também. Então é algo assim que me ajudou a guardar um pouquinho, a gente colorir a vida também do próximo. A única crítica que eu faço à música do Toquinho, a Aquarela, é que no final da música, quando a pessoa está envelhecendo, ele começa a cantar a música e termina dizendo, e descolorirá. Ele não fala isso? Numa folha qualquer, o desenho, o sol amarelo, que descolorirá, ele vai cantar. Para nós cristãos, não vai descolorir coisa nenhuma, porque nós cremos num novos céus, nova terra, nós cremos em novas cores. Eu creio com essa sabedoria, nessa alegoria que nós estamos fazendo, que em novos céus, nova terra, no paraíso, Deus recolorirá. Nós teremos novas cores, e não descolorirá. Mas irmãos, voltando ao texto, ou indo para o texto desse encontro entre Salomão e a rainha de Sabá, eu quero destacar, ainda aqui rapidamente, 3 lições para nós, após essa introdução sobre a sabedoria. A sabedoria não é um simples conhecimento teórico. A sabedoria envolve necessariamente uma transformação ou mudança prática, real, visível. O texto vai nos dizer que a rainha de Sabá foi à procura de Salomão. A Bíblia diz que a rainha de Sabá fez várias perguntas, várias, e Salomão respondeu tudo. E a Bíblia até usa uma expressão dizendo que para ele não foi muito difícil não. Lá na terra lá dela, em Sabá, ninguém soube responder aquelas perguntas. Mas Salomão respondeu com tranquilidade. Vai, manda outro. Tem uma coisa, tá. E foi respondendo. Mas veja só o que o texto vai nos ensinar dos versículos 4 a 5. O texto vai dizer que a rainha de Sabá, ela não ficou espantada, surpresa, apenas pelas respostas, pela sabedoria que ele demonstrou nas respostas. O que o texto vai dizer? Que ela ficou como fora de si, perplexa, porque ela viu uma organização muito fora do normal, do reino. Ela começou a analisar os funcionários, o copeiro, os oficiais, começou a ver a forma como a alimentação era servida na mesa, ela começou a ver a forma como os holocaustos eram feitos, e ela ficou perplexa, fora de si, por causa da organização que havia na vida de Salomão. Organização esta vinda da sabedoria, consequência da sabedoria. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, uma lição para todos nós, algo para a gente incluir nas nossas orações. Precisamos de sabedoria, porque precisamos organizar nossas vidas pessoais. Ou seja, precisamos organizar, rever, conciliar o nosso falar, nosso agir, nosso pensar, nossos relacionamentos com a palavra de Deus, com a sabedoria divina, com o fruto do Espírito. Organize seus pensamentos, no que você tem pensado tanto?
Mas surgem cada pensamentos terríveis na minha cabeça. Organize isto através da sabedoria. O que você tem pensado de algumas pessoas? Eu não posso ver na minha frente tal pessoa. Transforme sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Como você tem falado? Nós sabemos, o apóstolo Tiago também diz isto, como esse órgão tão pequeno que é a língua pode incendiar uma floresta, causar guerras, lutas. Vejam o caso atual que nós temos, aquele maluco da Coreia do Norte. O cara pode criar uma guerra por causa de uma língua que o cara não consegue segurar, por total falta de sabedoria. Aí tem um outro maluco do outro lado, nos Estados Unidos, fala, vou jogar bomba lá também. Meu Deus! E Provérbios vai nos ensinar que a palavra dura suscita a ira, mas uma palavra branda desvia o furor. Cuidado com a sua língua, com a sua fala. Meus irmãos, precisamos de sabedoria, organizar as nossas vidas. Nós também precisamos, a segunda lição, que a sabedoria não é algo que eu preciso ter para acumular. A sabedoria não é algo acumulável, não é algo que eu tenho que guardar, as 7 chaves, ou não é algo que é para me dar status, ou qualquer outra coisa do tipo. O que essa passagem vai nos ensinar é que a sabedoria deve ser compartilhada, a sabedoria deve ser repartida, a ponto de beneficiar as pessoas que estão próximas de nós. Aqui é uma das coisas que mais me choca, que mais me chama a atenção nesse texto. É o fato da rainha ter ido lá para tirar dúvidas sobre perguntas que ela não sabia, ninguém tinha respondido, e ela sai de lá perplexa por ver que pessoas estão sendo profundamente abençoadas, em razão deste rei sábio. Caramba, mas que organização! Que respeito que essas pessoas têm por este rei. Eu estava ouvindo na rua o respeito que o povo tem por este rei. Deve ter porque são abençoados. Com certeza, o copeiro serve muito bem o rei, porque o rei o trata bem. Sabedoria, como que você tem tratado sua esposa? Com sabedoria? Como você tem tratado seu marido? Com sabedoria? Seus filhos? Seus pais? O livro de Provérbios, ele fala vários versículos para os filhos: obedeça seus pais, cuidado, meninada, molecada aí, cuidado, escutem seus pais. Como que você tem lidado com os seus funcionários, ou como você tem tratado com seus patrões, seu colega de trabalho? Linda a expressão da rainha de Sabá em 1 Reis 10:8. Felizes são aqueles que estão sempre diante de ti e ouvem sua sabedoria. Essa noite, minha oração é que pessoas falem isso a seu respeito. Que você escute do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, como é bom estar perto de você. Porque quando eu estou perto de você, eu vejo alegria. Quando eu estou perto de você, eu vejo o teu amor, a bondade, a tua fidelidade, a tua mansidão, o teu domínio próprio, a paz. Aí eu pergunto, vocês não conhecem pessoas que parece que quando você está perto, ela exala paz? Você chega perto da pessoa, meu Deus, mas que paz que tem essa pessoa. Pessoas que você quer estar perto porque mostra o amor. Cara, como é gostoso estar perto de pessoas assim. Por isso é o desafio, para que você, meu irmão, minha irmã, que eu seja essa pessoa sábia, que favoreça, que melhore
a vida alheia. Precisamos semear o fruto do Espírito Santo nos corações das pessoas. E a terceira e última lição para encerrarmos: a sabedoria tem um valor divino, a sabedoria tem um valor espiritual e não material, não terreno. O final do texto, os irmãos vão se lembrar que nós lemos aqui, vai dizer que a rainha de Sabá trouxe muita coisa lá do reino dela. Trouxe especiarias, trouxe ouro, trouxe madeiras, e entregou tudo para Salomão. Mas Salomão aceitou e ficou por isso mesmo? É isso que o texto diz? Não é. O texto diz o seguinte, que Salomão recebeu, claro, uma questão de educação inclusive, claro, muito obrigado, recebi. Porém, ó rainha, o que você quiser levar daqui do meu reino, você leva. E o que ela fez? Levou um monte de coisa também. Levou mais do que deu. E aí fica aquele negócio, por que Salomão fez isso, hein? Porque Salomão queria passar mais uma lição para ela. E Salomão aqui, depois de tantos anos, passa a seguinte lição para nós. Olha, rainha Sabá, eu aceito esses seus presentes, mas eu quero deixar bem claro, que você não está comprando a minha sabedoria. Eu não posso só aceitar passivamente esses seus bens, porque senão, rainha, você vai ficar com a impressão que você veio aqui, pagou pela minha sabedoria e está indo embora. Sabedoria não é algo humano. Essa sabedoria que você está teoricamente comprando é sabedoria divina, tem um valor divino, então isso não se paga. Então eu quero deixar muito claro para você, rainha de Sabá, que você não comprou a minha sabedoria. Conhecimento se compra, sabedoria não. Sou advogado, chegar lá onde um de vocês, a não ser dependendo da situação, posso até fazer de graça, uma ajuda, mas eu vou cobrar pelo meu conhecimento. Agora, sabedoria não se vende. A sabedoria tem um valor divino. E o foco aqui não é pelo fato de ter gente que vende, o fato é você precisa dar a devida importância, o devido valor para a sabedoria. Sabedoria é algo de Deus, sabedoria é Cristo, é você agir como Cristo agiria. Busque isto de todo o teu coração. Quando Deus te perguntar, ou se Ele não te perguntar, você mesmo fale para Ele: Senhor Deus, eu quero sabedoria. O que o irmão e a irmã têm colocado nas suas orações? Naquela parte dos pedidos. Eu tenho pedido dinheiro, eu tenho pedido emprego novo, eu tenho pedido para matar meu chefe, quer dizer, isso eu sei que não pode, mas... Você tem incluído sabedoria nos seus pedidos? Peça a Deus, Ele dá. Precisamos de sabedoria para saber dar valor ao que realmente tem valor e importa. E isso implica em revermos e questionarmos os nossos valores, o que temos buscado e valorizado. Davi, pai de Salomão, Salmo 23:1, famoso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Uma frase absolutamente sábia. Nada me faltará. É nada. O foco aqui, pelo menos nessa expressão que eu dou, é nada. Se eu tenho Deus, que eu pergunto mesmo para os irmãos e para as irmãs. Às vezes a gente ouve, algumas reclamações, murmurações de algumas pessoas. Eu falo, mas vem aqui, como é que está o seu relacionamento com Deus? Tá bom. O que mais você quer? O que mais é importante para você? Isso que está te faltando realmente é algo essencial? Se Deus é o seu pastor, nada deve te faltar. O próprio Salomão, quando foi questionar, peça qualquer coisa, eu quero sabedoria, eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Apóstolo Paulo, esvaziei de tudo que é a mim.
Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, a sabedoria vive em mim. Louvado seja Deus por isto. Quero convidá-los para abrir a Bíblia, e com isto eu encerro, no Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Veja aqui, salmo lindo, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ensina-nos. Isso aí, amém. Que Deus nos dê sabedoria, que cada um de nós busque essa sabedoria.